Oi, gente! Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que estará aberto para venda a partir do dia 16 desse mês e que eu tive o privilégio, através do Zé, de lê-lo antes, de simplesmente comê-lo antes, né? Porque quando você começa a ler, você não consegue parar e você vai até o final porque é muita informação relevante com a realidade que a gente vive, principalmente quem vive em comunidades e vê a realidade diferente daquilo que muitas vezes é apresentado em teorias em universidades. Regras para radicais, o guia prático, né, de Saul Alinsky, não sei se eu falei corretamente, da editora Boitempo, maravilhoso, super indico e vou trazer agora uns trechinhos para vocês. Vou falar também um pouquinho sobre o autor, que fica na última página do livro, e eu vou também falar sobre algumas partes que eu acabei por grifar, e também um resumo bem breve do que eu entendi do livro, né? E é algo que também a gente constrói com os nossos movimentos e aprendi também muita coisa. Sobre o autor, Saul Alinsky nasceu em Chicago em 1909, foi educado primeiro nas ruas e depois na universidade daquela cidade. O trabalho de graduação em criminologia pela Universidade de Chicago o levou a conhecer a gangue de Capone e mais tarde a penitenciária estadual de Joliet, onde estudou a vida na prisão. Ele inaugurou o que é conhecido hoje como a ideologia de Alinsky e os conceitos Alinsky de organização de massas para obter poder. Seu trabalho de organização dos pobres para lutar por seus direitos como cidadãos foi reconhecido internacionalmente. No fim da década de 1930, ele organizou a área de Bake of the World em Chicago, Jingo a Selva e Upton Sinclair. Mais tarde, por meio da Fundação Áreas Industriais, e que ele inaugurou em 1940, o Sr. Alinsky e sua equipe ajudaram a organizar comunidades não só em Chicago, mas em todo o país, do gueto negro de Rochester, Nova York, aos bairros mexicanos e estadunidenses da Califórnia. Os esforços iniciais de organização do Sr. Alinsky o levaram a ser preso de tempos em tempos, e foi nessas ocasiões que ele escreveu grande parte do seu primeiro livro sobre organização comunitária, Toque de Alvorada para Radicais. Então, super indico a gente. Disponível na editora Boitempo por R$ 58,50 a partir do dia 16 de setembro, tá bom, gente? Maravilhoso esse livro. Agora eu vou trazer algumas partes aqui que eu acabei por grifar e algumas partes que eu acho muito relevantes do livro, porque o que ele mostra também é que não existe uma receita de bolo. Então, não existe aquela organização formal que a gente muitas vezes leva, né, de dentro da universidade, das escolas, que a gente sabe que esse movimento organizacional formal das escolas, ele é um movimento falido, né, para as pessoas entenderem as matérias, para poder entenderem os métodos, para poder entenderem comunidades. Não tem receita de bolo, não tem como você pregar sempre a mesma coisa e dar certo no movimento o tempo inteiro ou em todos os lugares. A gente vê isso nas nossas mobilizações, né? A gente tem que estar se reinventando de tempos em tempos para que as pessoas se envolvam com as nossas mobilizações e para que o movimento continue, né? Para que a gente mantenha a nossa horta em pé, com o movimento voluntário, para que a gente mantenha as nossas mobilizações em pé, em datas comemorativas, com o movimento de pessoas físicas, né? Não governamental, e para que não tenha nenhuma amarra, para que a gente seja independente e que a gente possa abordar todos os assuntos sem amarras. Então, não existe a receita do bolo em si. Eu vou trazer uma parte aqui do livro que eu grifei,
na página 49. Os que nada fazem parecem publicamente como boas pessoas, humanitárias, preocupadas com justiça e dignidade. Na prática, são invejosos. Eles são aqueles aos quais Edmund Burke se referiu quando disse acidamente: a única necessária para o triunfo do mal é que boas pessoas não façam nada. Então, a partir do momento em que você não faz nada, você não cria o conflito, você não faz a mudança e, consequentemente, a mudança não acontece, né? Mudança significa movimento, isso já na página 51. Movimento significa fricção. Uma palavra sobre minha filosofia pessoal, ela está ancorada no otimismo, tem que ser assim, pois o otimismo traz consigo a esperança, um futuro com propósito e por isso a vontade de lutar por um mundo melhor. Sem esse otimismo não há razão para continuar. Por que está ali? Porque a vida está ali diante de você, ou você testa a si mesmo diante dos desafios da vida, ou se acomoda nos vales de uma existência cotidiana sem sonhos, cujo único propósito é a preservação de uma seguridade e uma segurança ilusória. Então aí também a gente traz a pessoa que trabalha 6 dias da semana e descansa um, que trabalha o ano inteiro para tirar 30 dias de férias, que trabalha uma vida inteira, que acumula doenças, que a gente vê aí cada vez mais pessoas também sofrendo com doenças psicológicas e que espera uma vida inteira para se aposentar, para então curtir a vida. Só que daí, quando a gente já tá na terceira idade, consequentemente a gente não vai curtir a vida. Página 53. Preocupar-se com o nosso bem-estar material privado sem levar em consideração o bem-estar de outros é imoral, de acordo com os preceitos de nossa civilização judaico-cristã, e pior ainda, é estupidez digna dos animais inferiores. Acredito que o ser humano está prestes a aprender que a vida mais prática é a vida moral, e que a vida moral é a única via da sobrevivência. Ele está começando a aprender que o que ele compartilha parte de seus bens materiais ou ele perderá tudo. Estamos vivendo um momento de crise climática, um momento onde o dinheiro já não faz mais sentido. Ou a gente para e revê os nossos conceitos de acúmulos, ou a gente divide as coisas, ou a gente simplesmente não sobreviverá. E quem sofrerá as consequências serão as pessoas que a gente mais ama. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E nós que já estamos sofrendo nesse momento. Vou trazer mais uns trechos aqui para vocês. Página 89. Eles eram um povo acorrentado e miserável, mantido na escravidão pelo poder de um ditador. Era um povo cujos governantes suspeitavam deles a tal ponto que não permitiam que o exército vermelho tivesse munição de verdade, porque poderia apontar suas armas contra o Kremlin. Essa era uma imagem que tínhamos, porém, minutos depois da invasão da Rússia pelos nazistas, quando o interesse próprio ditou que a derrota da Rússia seria desastrosa para o nosso interesse, então, repentinamente, eles se tornaram o bravo grandioso. Então, isso mostra o quanto o poder do capital, né, ele distorce as coisas, para que em algum momento, quando precisa daquelas pessoas, eles usam as pessoas para se engrandecer e para não perder o poder. Mas logo após essa vitória, eles se voltam contra essas pessoas também. Tem uma parte sobre conflitos que eu vou tentar achar aqui, que eu também acabei por grifar, e vou ver se eu acho aqui para vocês. Por fim, na página 114, o organizador constantemente cria o novo a partir do velho. Ele sabe que todas as novas ideias surgem do conflito. Isso vem aquilo que a gente vem de antigamente, né? Que não era pra gente falar, não era pra gente se pronunciar, não era pra gente criticar, porque a gente ia se incomodar. Mas até que ponto a gente tem que não ter conflitos? Até que ponto você precisa ficar calado? Então, isso também trazendo com uma magnitude maravilhosa.
Deixa eu ver se eu acho mais coisas aqui. Eu grifei muita coisa, gente. Tem mais uma parte aqui na 157. As comunidades não são organizações econômicas como sindicatos, que têm questões econômicas específicas. Elas são tão complexas quanto a própria vida. Para organizar uma comunidade, entenda que em uma sociedade urbanizada, de grande mobilidade, a palavra comunidade significa comunidade de interesses, não comunidade física. Esse trecho é importantíssimo, porque o que a gente vê nos militantes hoje de esquerda, dos radicais, é que eles querem impor teorias que não vão funcionar como sindicatos dentro de comunidades. E as pessoas precisam falar sobre isso. Então, resumindo todo o meu entendimento desse livro maravilhoso, e que eu super indico a todos comprarem, a todos lerem, a todos entrarem em conflito, lendo esse livro, seguindo as regras para radicais, né? Onde também o Alinsky, ele traz que o organizador ele tem que ser otimista, ele tem que ser criativo, né? Ele tem que saber se comunicar, senão ele não vai ir a lugar nenhum e não vai trazer poder e empoderamento a esta comunidade. Então, quando eu falo que a gente não tem que só seguir teorias de universidades, e sim seguir também os ensinamentos do próprio povo, porque o povo tem muito a ensinar pra gente. Então, quando uma liderança, um organizador, né, ele chega na comunidade para liderar esse povo e para fazê-los também entrar nesses questionamentos, ele precisa fazer perguntas para que ele entenda de fato esse povo e para que o povo comece também a trabalhar com isso. Porque não é só o organizador que tem que fazer. Ele tem que fazer ao modo de que o povo também se movimente e de que o povo também faça. E aí teremos diferenças e com certeza aí muitas vitórias contra esse sistema capitalista e autodestrutivo. Compre esse livro, te garanto que vai ser os R$58 mais bem investidos que você poderia investir aí na sua vida, lendo, se informando de coisas reais, fazendo com que a gente abra a boca, com que a gente fala, que a gente questione, que nesse mundo o que a gente tem que mais fazer é questionar. Não ter pessoas que você idolatre, você questione o porquê daquilo, o porquê daquele lugar. O porquê tem que ser lá, por que não é aqui? Porque se vai discutir coisas que são de interesse de comunidade, tem que ser dentro de comunidade, não de lugares elitizados. Então, que fique aí, essa é a minha indicação de leitura, que abre para venda a partir do dia 16. E gratidão ao Zé, meu amigo, que se não fosse ele, eu não teria a possibilidade de ter esse privilégio de ler antes esse livro.